Deus seja louvado para todo sempre. Por gentileza, você que pode. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 5 e 6. Deus abençoe a todos vocês nesta noite. Deus abençoe Bispo, pastora, pela oportunidade. Bruno, amém. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Pode se assentar. Primeiro Timóteo, capítulo 2, verso 5, diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ou seja, Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Eu gosto muito de falar a respeito de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele é a figura central da história do mundo. E deve ser a figura central na vida de todo ser humano. E se a gente analisarmos e fazermos uma comparação entre Jesus Cristo e alguns fundadores de outras grandes religiões na terra, podemos dizer que não há essa comparação entre Jesus e esses outros grandes fundadores das religiões, com todo o respeito a elas. Por exemplo, Confúcio, ele foi um grande pensador, filósofo chinês, e ele foi o fundador do confucionismo. Buda, ele foi um príncipe de uma região no sul do atual Nepal, e ele foi o fundador da religião do budismo. Maomé, ele também foi o fundador do Islã, e ele é considerado, para o Islã, o último profeta enviado por Deus para guiar a humanidade na terra. Só que há uma diferença entre esses grandes fundadores das religiões na terra para o nosso Senhor Jesus Cristo. E qual é essa diferença? Todos morreram propondo a um homem um caminho para encontrarem a verdade, ou para se tornarem uma divindade. Mas a Bíblia diz
que o próprio Jesus ele proferiu a respeito de si próprio. Jesus, em João 14,6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a Bíblia também vai nos dizer, em João capítulo 10, versos 30, só Jesus Cristo se intitula o próprio Deus. Primeiro, aqui em João capítulo 10, 3, Jesus ele diz assim: eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus Cristo, ele não é uma religião. Jesus Cristo, ele é um modelo de vida, cuja proposta básica é: Cristo em vós, a esperança da glória eterna. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, olha só, Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, meus irmãos, diante de tudo, só Jesus tem o poder para transformar a realidade da vida de uma pessoa, hoje e sempre. Então, uma pessoa que tem Jesus na sua vida, ela tem esperança. Por outro lado, uma pessoa que não tem Jesus na sua vida, é uma pessoa que não tem esperança. E nesta noite, rapidamente pelo Espírito Santo, eu quero falar a respeito disso. Só Jesus tem, mas nem outro, ninguém. Olhe para essa pessoa e diga assim: só Jesus tem. O que Jesus tem que outras pessoas não podem nos dar? Completar, nos entregar. A Bíblia diz assim em João, capítulo 10, versículo 10. Vamos lá. João capítulo 10, que benção, né? É de Deus, olha. Rapaz, olha, Deus puro. E a letra aqui está bem visível, hein? Parabéns, Deus abençoe, Bruno, pastora, bispo. Isso aqui é através do que? Dos dízimos e ofertas, contribuição. Porque às vezes, irmão, é mistério estar aqui, né, pastor Tiago? Às vezes, mas não, a gente está aqui já, ó, prontos para ler juntamente com vocês. A Bíblia diz assim, ó: o ladrão, quem é o ladrão? Simbolicamente aqui, o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Olha o que Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Primeiro, só Jesus tem vida e vida com abundância. A fonte desta vida aqui é Cristo. E todos os verdadeiros cristãos têm
essa vida com abundância. Esta palavra abundante no grego significa perisson, que significa muito, além da medida, uma quantidade mais do que era de se esperar. Claramente, a vida abundante que Jesus está falando aqui, não consiste de uma abundância de coisas materiais. Se fosse o caso, Jesus teria sido o homem mais rico de Israel. Em primeiro lugar, a abundância que Jesus ele quer nos conceder, ele quer conceder à sua igreja, à humanidade, é abundância espiritual e não material. Apesar de sermos naturalmente desejosos de coisas materiais, como cristão, o nosso entendimento de abundância deve ser transformado. A vida abundante, a vida em abundância que Jesus, ele tem para oferecer. O que é essa vida? Essa vida simplesmente é uma vida espiritual. É uma vida cheia de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. A abundância que Jesus está se referindo, em primeiro lugar, é uma vida cheia de amor, alegria, paz, e o restante dos frutos do Espírito. Portanto, a vida abundante que Jesus ele tem para nos oferecer, está no que é eterno e não temporal. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então Jesus ele vem em João capítulo 10 dizendo: Satanás, ele vem somente para roubar a alegria, para roubar a sua paz, para roubar a sua bondade, para roubar a sua longanimidade, para roubar a sua fé, para destruir a sua vida com Deus, para destruir a sua vida espiritual com o Espírito Santo. Mas Jesus ele fala dizendo o seguinte: mas eu se manifestei para desfazer todas as obras do diabo, e a minha vida é vida com abundância. Ou seja, tem muitas pessoas que têm tudo, mas não tem nada, mas tem outras pessoas que não têm nada, mas tem tudo, é abundante, tem abundância, aleluia. Levanta sua mão nesta noite para adorar a presença dEle. O nosso pensamento é o quê? Eu não sou contra, mas eu sou a favor primeiro da vida espiritual. E nós às vezes temos a percepção do que a vida abundante é se nós tivermos um bom carro, uma boa casa, boas roupas, um dinheiro no banco, propriedades. Não, Jesus ele estava dizendo aqui simplesmente o seguinte: o ladrão vem roubar aquilo que é espiritual primeiramente. Mas Jesus ele dá continuidade falando: mas eu vim para que tenham vida. Ou seja, só Jesus ele pode te dar vida e vida com abundância. Ou seja, não é riqueza, não é dinheiro, isso é consequência da obediência e do seu trabalho. O que Jesus ele quer lhe dar no seu coração, na sua alma, é paz de espírito,
é amor, é bondade, é o Espírito Santo, é a graça dele, é a intimidade com o Pai. Aleluia. Repita esta palavra. Tem muitas pessoas que não têm nada materialmente, mas é cheio da abundância de Deus na sua alma. Agora tem outras pessoas que acham que tem abundância, tem o carro, eu não sou contra, tenho casa, tenho roupa, tenho dinheiro todo dia, mas não tem vida abundante com Deus. Deus está dizendo para você: vida abundante é uma vida comigo, na minha presença. Do que adianta ter tudo e não ter nada? Do que adianta ter riqueza e não ter a vida eterna? Do que adianta você ter o seu carro e não ter a presença de Deus? Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer esta palavra: eu tenho vida abundante para a sua vida, mas é vida espiritual nesta terra. Aleluia! Olhe para essa pessoa e diga assim: você é uma pessoa abundante, porque você tem Jesus. E uma pessoa que não tem Jesus? Só Jesus tem vida, e vida com abundância. Segundo, só Jesus tem autoridade, poder para perdoar pecados. Vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 2, versículo 6 a seguir. Versículo 5. Bruno, fazendo um favor. Vendo-lhes a fé, Jesus ele disse ao paralítico: olha só, filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: obrigado. Próximo. Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem, só Jesus tem, sobre a terra autoridade, poder para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a sua casa. Escuta, esse homem era paralítico, só que Jesus não cura ele primeiro, Jesus perdoa o seu pecado. O pecado, ele adoece a alma. O pecado é a pior enfermidade humana. Por isso, dar o perdão ao paralítico, curar a sua alma, era mais importante de curar a sua vida física. No versículo 5, Jesus ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. O correto era fazer o quê? Jesus dizer primeiro: levanta, toma o teu leito e vai para casa. Todos aguardavam a cura física daquele homem.
Mas o que ele necessitava era perdão de pecados. Porque Jesus não curou aquele homem de imediato, e sim perdoou o seu pecado? Primeiramente, simples. A paralisia física imobiliza o corpo, mas o pecado imobiliza a alma. Do que adianta estarmos com o corpo físico bom, porém com a alma presa no pecado? Tem muitas pessoas que querem receber de Deus cura, libertação, portas abertas, mas antes de Jesus fazer o que é físico, o que é natural, o que é externo, há momentos que Jesus precisa liberar o perdão de pecado. E o nosso conceito é: pecado é adultério, pecado é matar, roubar. Irmãos, se eu julguei uma pessoa, já estou pecando. Acepção de pessoa já é pecado. Há vários tipos de erros. Não é porque o meu pecado é diferente do seu que eu não se torno um pecador. O meu pecado só é diferente. Todos nós somos pecadores. É por isso que Jesus, antes de curar ele fisicamente, a alma dele estava presa no pecado. E só Jesus, ele tem poder para perdoar pecado. E nesta noite Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que você cometeu, a partir do momento que você se arrepender, confessar e voltar para Cristo, Deus, ele perdoa todos os pecados, escreve uma nova vida para você. Aleluia! Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Só Jesus pode. E Jesus, ele quer perdoar alguém aqui nesta noite. Jesus, ele quer perdoar a sua alma, ele quer livrar a sua alma. Você não está em vão aqui nesta noite. A Bíblia diz assim, 1 João capítulo 1, versos 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, quem está falando aqui é o apóstolo João. Teve a grande revelação na ilha de Patmos, aquele que inclinou a sua cabeça no peito de Jesus, o apóstolo. Ele se inclui: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em vós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele dá um conselho: não peque. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E nesta noite Deus está dizendo para alguém, ou para alguns, ou você que está online: só Jesus pode perdoar os seus pecados. E Ele quer perdoar nesta noite. Você não nasceu para viver longe de Deus. Você não nasceu para viver longe da presença. Uma vez que você prova da presença, você não pode ficar longe da presença.
Terceiro, para a gente terminar, só Jesus tem vida, vida com abundância. Só Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados. Terceiro, João 6,68. Eu gosto desta passagem. Só Jesus tem palavra de vida eterna. João capítulo de número 6, versículo 68. Olha só. Versículo 67, Bruno, só para a gente ver o contexto. Então disse Jesus aos 12, que 12? 12 discípulos. Querem vós também retirai-vos? Por quê? Porque alguns discípulos, pessoas abandonaram Jesus por causa do discurso dele, da palavra. Aí Jesus olha e fala assim para os 12, vocês querem ir também? Já vou assinar a carta de recomendação agora. Aí Pedro olha para Jesus e responde: Senhor. Pedro não fala para onde iremos, não. Para quem iremos? Nós. Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem palavras de vida eterna. Bispo, por causa das palavras de Jesus, muitos abandonaram ele. Muitos o deixaram. No entanto, Jesus não voltou atrás no seu discurso. Ou seja, ele não mudou as palavras do Evangelho por aqueles que abandonaram ele. Ele olhou para os 12 e disse: vocês querem junto? Meus irmãos, igreja, a palavra de Deus não será mudada por causa de mim, nem por causa de você. Não. Nós que precisamos mudar de vida por causa da palavra. Não é as palavras de Jesus que é dura, que é difícil, não. O discurso dele não é forte, não. É o nosso coração que é duro de receber a palavra. Podemos até abandonar a Jesus, deixar Jesus com seu discurso. Podemos até procurar outros caminhos. Você pode. Mas ninguém, Daniel, ninguém tem palavra de vida eterna do verdadeiro evangelho para nos salvar, que é Jesus Cristo. Jesus está dizendo: permaneça em Jesus, e só Ele terá vida eterna, palavra de vida eterna para a sua vida. Permaneça em Deus, enquanto muitos estão deixando, abandonando por causa do discurso da palavra. Jesus não vai nos pegar e nos prender, nos amarrar, não. Ele vai muitas vezes dizer: quer ir? Vai. Mas nós somos cristãos, disse: para onde? Para quem iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quantos gostam, amam a palavra? A palavra é a mesma, o evangelho é o mesmo, o discurso é o mesmo. Não se preocupa, porque na época de Jesus, pessoas deixaram por causa da palavra. Pensaram: nossa, Jesus está com um discurso tão duro,
tão forte. Não é que o discurso é duro que é forte, é o coração da pessoa que é dura. Aquele que permanece, aquele que está, ama a palavra, ama a Bíblia, ama a presença, quer a vida eterna. Então alegra o seu coração nesta noite, porque só Jesus tem palavra. Aleluia. Infelizmente, Bruno, tem muitos lugares, e é bíblico, pessoas que não têm a palavra da vida eterna. Priorize a palavra. Enquanto nós priorizarmos Jesus, a presença e a palavra, Jesus continuará dentro da igreja. Quando sai a presença e sai a palavra, Jesus está à porta, querendo voltar. Conclusão. Precisamos dizer a Jesus como Pedro: Senhor, para onde iremos? Para onde você vai? Se só em Jesus você tem palavra, só em Jesus você tem paz, só Jesus você tem vida eterna. Só que a decisão é sua. Esta foi a palavra de Deus. Só Jesus tem vida e vida com abundância, poder para perdoar pecados e palavra de vida eterna. Eu poderia aqui trazer uma palavra: seja a minha vontade, toma a chave, receba. Só que eu tenho compromisso com a palavra. E Jesus lhe trouxe aqui nesta noite porque você precisa voltar para a presença dEle. Ele lhe trouxe aqui nesta noite. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que queira entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Jesus? Me dê um sinal com a sua mão, que nós vamos orar pela sua vida. Só Jesus tem vida e vida com abundância, é espiritual. Jesus quer perdoar, Ele te perdoa nesta noite, e é uma oportunidade de salvação. Pastor, mas eu tenho Jesus. Sim, você tem Jesus, mas você precisa fazer a vontade dEle. Todos têm Jesus, só que há uma diferença de ter e servir, viver com Cristo. Tem alguém que queira entregar sua vida a Cristo ou voltar para Cristo? Levanta a sua mão. Vou estar orando pela sua vida. Não temos ninguém? Amém. O convite foi feito, o apelo foi feito. Só que guarde esta palavra: o amanhã pertence a Deus, e o amanhã não existe para nós. Não existe. Me garanta que amanhã eu vou estar vivo? Não sei. Hoje recebi uma notícia lá no trabalho, falou: nossa, fulano trabalhava na prefeitura, faleceu. Nossa, não acredito. Não existe o amanhã para o ser humano. Então aproveita hoje, viva com Cristo, permaneça em Cristo, esteja com Cristo. Esta é a palavra de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus abençoe, bispo.